Para nós, da Escola do Legislativo, é um imenso prazer tê-los aqui conosco no primeiro curso inaugural dessa legislatura, sobre a tutela da nossa presidente, deputada Mara Caseiro, do nosso presidente desta Casa de Leis, deputado Gerson Claro, a nossa presidente de honra dessa escola, mãe dessa escola, ela que teve um papel de suma importância lá atrás, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, a doutora Marlene, nossa amiga. Eu quero agradecer a presença de vocês. Este é o primeiro curso de muitos que nós estamos elaborando para poder capacitar, qualificar o servidor da Assembleia, para que nós possamos ter excelência nas entregas dos trabalhos para o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Eu quero aqui agora passar a palavra para o nosso presidente da Assembleia, deputado Gerson. Eu falo primeiro. É porque assim... Fala você primeiro. Só corrigindo, deputada Mara Caseiro, que é a nossa presidente da escola. Bem, bom dia a todos e a todas, um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar aqui o nosso presidente Gerson Claro, cumprimentar a nossa presidente de honra da Escola do Legislativo, foi a Marlene que praticamente não, que criou, né, essa escola do Legislativo esse projeto de tamanha importância, né? Ela até me dizia que foi a quarta, a nona a ser criada, né, no país. E hoje nós já temos 350 escolas do Legislativo em todo o país. Então, com certeza, a gente também foi precursores, né, dessa ideia, desse projeto. Cumprimentar aqui o Tiago, que hoje está aí como diretor, e toda a equipe da Escola do Legislativo. Já quero agradecer pelo trabalho que vocês vêm fazendo. A gente está iniciando, né, presidente? E a importância também de nós começarmos com esses cursos de qualificação. Esse vai ser, lógico, o primeiro, de muitos que ainda vão vir. E a gente gostaria, inclusive, de ouvir a todos vocês no sentido do que a gente poderia também estar trazendo de curso, o que vocês acham que mais necessita, além desse que a gente está começando, que é o processo legislativo, né, aqui na casa. Eu quero já agradecer os nossos palestrantes e os ministrantes, né, do curso, a Maiara Cristiane da Silva Rosa Vilalba. Muito obrigada, Maiara. Ao também Tiago de Beza de Abreu. E também como apoio técnico nós temos aqui Leonardo Nakazaco Nakal e Rony José Emanuel Pereira de Medeiros da Nóbrega Silva. Então, agradecer a todos vocês que vêm trazer todo o conhecimento que vocês têm da casa, né, e repassar, transmitir a todos os assessores que hoje vão fazer esse curso. Mais uma vez, eu quero agradecer presidente Gerson Claro, porque também, se a gente não tivesse o apoio que a gente precisa, que toda a equipe aqui precisa, para a gente poder fazer uma escola legislativa com dinamismo, né, e que venha realmente trazer a qualificação dos nossos profissionais aqui da casa, se não tivesse o apoio do nosso presidente, também não seria possível. Então, meu muito obrigada, Gerson, e mais uma vez a toda a equipe, vou, em nome também da Jucira, que está aqui há anos na Escola do Legislativo, que tem muito conhecimento, e o diretor Tiago, agradecer e desejar um excelente curso a todos vocês. Agradecer também os deputados, né, a cada um deles que convidaram a todos vocês para estarem aqui hoje. E aprender nunca é demais, né, gente? Então, eu acho que é muito importante a gente estar todo dia, a nossa vida é um aprendizado. Então, um bom curso, sintam-se à vontade e que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu muito obrigada. Doutora Marlene, quer deixar uma palavrinha para a gente, por favor? Então, bom dia a todos e a todas.
Esse momento é muito importante. Nós estamos iniciando uma nova história, escrevendo uma nova história da Escola do Legislativo Senador Ramos Tebet. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso presidente, o deputado Gerson Claro, porque ele foi sensível a estrutura, a retornar à estrutura inicial da escola, para que a gente possa fazer os cursos, porque só com a estrutura em que tem a parte pedagógica é que poderia a escola seguir com a presidência da primeira mulher, né, na presidência da escola, que é a deputada Mara Caseiro. Então, nós temos muito que agradecer, deputada Mara, a sensibilidade do nosso presidente Gerson Claro, né? E dizer para vocês que é um momento muito importante para a nossa casa. Nós já tivemos no cenário do Brasil como uma das melhores escolas e tenho certeza que, a partir de agora, sobre a batuta da deputada Mara Caseiro e com o presidente Gerson Claro, nós vamos retornar ao nosso lugar, né? E tenho certeza disso, que nós vamos retornar, porque temos valores para isso. Nós temos pessoas da casa que têm valores para dar os cursos, para estar colaborando com a escola. Então, quero dizer que eu estou muito feliz, muito grata, e desejar a vocês um bom curso e que esse curso sirva para abrir as portas de outros cursos e que a escola tenha muito sucesso. Desejar a todos os palestrantes e a todo o quadro de servidor da escola que haja muita força e muito sucesso para caminhar. Bom, muito obrigada. Nosso presidente, deputado Gerson. Bom dia, gente. Bom, uma satisfação estar aqui. Eu quero cumprimentar o Tiago, que é amigo e aceitou essa missão aqui, que a deputada Mara, assim que nós combinamos que ela seria presidente da escola e qual seria a missão que ela recebeu aqui, ela convidou o Tiago e eu fiquei feliz porque é meu amigo, conheço de longa data e tenho certeza que está inspirado para fazer um bom trabalho. A Marlene, que é a mãe da escola e uma pessoa que conhece mais do que ninguém. A mensagem que eu tenho para vocês, eu trabalhei muito na educação, eu sou formado no magistério, então eu conheci educação a partir de como se ensina o beabá para a criancinha, né? Didática, prática de ensino. Antigamente o pessoal valorizava muito isso. Depois eu fiz um curso de licenciatura que era de história também para dar aula, né? Começou como era para ser historiador e aí virei professor. E aí que eu vim para o lado do direito. Mas a gente vai aprendendo muita coisa. A convicção de que nós somos seres em construção, né? Todo mundo que se acha pronto já começa se acabando, né? Se você já está pronto, é sinal que você já chegou no teto, você já começa... que nem avião que chegou no máximo, ele vai só descer. Então, nós somos seres em construção e não importa a idade, não importa o quanto estudou, deixou de estudar, todo dia, né, diz que a nossa mente só é igual paraquedas, né? Fechada não vale nada. Paraquedas, ele só serve para alguma coisa, quando você está lá em cima ele abre. Se ele não abrir, você não vai ter função para ele. A nossa mente é a mesma coisa. E a gente... a sociedade nos leva a ter alguns comportamentos que é engraçado. Quando a gente vai para a escola, desde a primeira série, e a gente estudou muito isso em sociologia, em comportamento humano, se vocês lembrarem, toda vez que você, desde que a gente começa a estudar, no primeiro dia de sala de aula, você entra, ela veio e sentou nessa cadeira. No outro dia ela vai sentar ali, e se ela estudar a primeira, segunda, terceira e quarta série, ela vai querer todos os dias, vai falar que aquela cadeira é dela, e ela vai ficar todos os dias ali.
Quem estudou lembra que era assim? Aí você começa uma outra série, você senta na terceira fila, aí você quer todo dia sentar ali, não é? É isso ou não é? Por que será que a gente é assim? Você não tem aquela cadeira, não tem o seu nome, mas no outro dia você chega, você quer estar ali, você vai estar no mesmo lugar, vai estar a mesma pessoa do seu lado, e o tamanho, a caixinha, você se colocou dentro daquela caixinha. E quando você faz isso, a possibilidade de você ver coisa nova, ou conversar com uma pessoa diferente, ou conhecer, de repente o seu amigo é o amigo que sentou do lado e vai passar a série, o ano, ou a faculdade toda tendo aquele como amigo e não vai conhecer nem os outros alunos. Então é importante a gente entender que tem duas coisas. Primeiro, a mente aberta para conhecer mais, né? Para se abrir mais, para ouvir mais, para conhecer mais gente. Essa assembleia tem tanta gente e a gente se encontra no corredor de vez em quando com alguma carinha que a gente nunca viu, ou que a gente máximo passou pelo corredor. E gente que está aqui há anos. Eu tenho certeza que tem gente que está nessa casa há 20 anos e não conhece a outra pessoa nada, não sabe se tem família, se não tem família, se estudou, se deixou de estudar. Problema todo mundo tem. A gente precisa se abrir um pouco para isso. E a outra coisa que é importante para a gente, e por isso que eu acho que essa escola é importante, né? Hoje vocês vão ter processo legislativo. Processo legislativo é por isso que chama processo, porque está em transformação, muda todo dia. Se nós, quem é advogado, há alguns anos atrás, o que mudou o ato, o jeito de advogar para hoje, quem ficou dormindo 10 anos chegar hoje não advoga. Entendeu? A parte da mudança de papel, de processo, tudo isso mudou. A zona de conforto. Entendeu? Tem gente que sai de casa para chegar no serviço, para fazer o que fez na semana passada, no mês passado, do ano passado, e acha que já está com a vida resolvida. Acha que não precisa mais. A escola do Legislativo, eu penso que é um espaço para a gente discutir o nosso papel. Entendeu? O que a gente está fazendo no nosso gabinete, o que a gente está fazendo aí. Tem gente que confunde o trabalho técnico com o político, mas aqui se mistura muito. Então, a nossa expectativa, a minha expectativa como presidente, é que a gente possa se redescobrir e, de repente, daqui, conforme a própria Mara falou, e, de repente, daqui surgir coisas novas. Quantas mentes tem aqui que pode nos ajudar? Eu tenho me incomodado muito, né, com... mudou o judiciário, tem mudado muita coisa, a questão da utilização do processo eletrônico, de não usar mais papel. Esses dias eu cheguei a propor ali, falei com o governador, nós vamos fazer uma lei para criar um marco temporal para acabar com o papel no estado de Mato Grosso do Sul. Se nós não fizermos isso, até tal ano, tal coisa tem não sei o quê, até tal, nós vamos estar daqui a 50 anos vai ter Câmara Municipal, Prefeitura, vai ter órgãos que vai estar lá com o seu ofíciozinho. Paulo e eu, a gente assina lá 1.500 papel por dia de uma coisa que podia ser tramitada. Eu me incomodo quando tem que fazer uma CI da presidência para a secretaria CI para o gabinete do deputado e aquilo volta lá para cá. Um troço desarrumado para a gente, para o mundo que a gente vive hoje. Então, a minha expectativa é que a gente possa aqui discutir, né, os nossos processos, não só legislativos, os nossos processos de trabalho. E daqui surgir possibilidade da gente inovar. Tá bom, Mara? Eu acho que a ideia, além de hoje, é processo legislativo, mas é a gente começar a pensar, e quem tiver alguma ideia, olha, nós precisamos melhorar tal coisa, traz para presidente, traz aqui para o diretor da escola, e que a gente possa abrir a mente e quebrar os paradigmas do sempre foi assim. Né? É comum, a gente advoga no interior, aí quando você chega numa prefeitura e coloca uma coisa na cara, não, mas faz 20 anos que eu faço isso assim, como é que eu vou mudar agora? Então, que a gente possa, o sempre foi assim, não é assim porque tem que ser o resto da vida, quem sabe o sempre foi assim, é o melhor que pode até hoje, e amanhã você pode inovar, fazer uma coisa totalmente diferente, que vai mudar um processo de trabalho e vai mudar a vida de todo mundo. A primeira vez que eu
eu não sou tão jovem assim, todo mundo aqui já fez exame de sangue, né? Então eu já fiz exame de sangue que o cara colocava o coisinha, tirava o sangue, aí colocava no outro lugar e tirava o sangue de novo. Quem aqui já passou por isso? Os mais jovens não, né? A gente, cada tubinho era uma agulha e uma seringa, tirava. Outra agulha, outra seringa, tirava. Aí alguém inventou que você podia tirar só a seringa e pôr na mesma agulha, né? Furar só uma vez. Gente, que coisa simples, né? Mas alguém teve que pensar aquilo. Então, quem sabe, nós estamos furando várias vezes o braço e uma furada só pode resolver o nosso processo legislativo, o nosso trabalho aqui na Assembleia. Quero que Deus abençoe vocês e que a gente tenha um bom curso aqui. Parabéns, Mara. No dia 25 nós vamos ter a campanha. Não, peraí, fala você. Ah, não. Ela vai falar da campanha, eu vou falar da festa junina. Eu quero todo mundo motivado aí para a gente fazer uma boa festa junina. O objetivo da festa junina é a gente ter a possibilidade de se interagir, de congratular, mas também de ajudar, e os deputados vão entrar para ajudar as entidades assistenciais. Agora o resto é Camaro. Obrigado, gente. Bom curso. Pode falar. Era para você falar. Fala você. Não, gente, só para fazer um adendo aqui, no dia 25 agora de maio, nós vamos ter a campanha da doação de sangue. Então, assim, é muito importante que todos vocês estejam engajados, né? Quem puder doar sangue, a gente está tendo muita dificuldade. O Hemosul está sempre nos cobrando para que a gente possa estar fazendo, né? Levando doadores. Então, é o momento. Dia 25 de maio, nós vamos, então, começar a primeira campanha da Escola do Legislativo com a doação de sangue. Então, eu conclamo e convido a todos vocês, né, para estarmos aqui a partir das 8 horas e poder, com certeza, doar vida, né, gente? Obrigada. Vou liberar. Abraço. Eu vou com você. Agora eu deixo com você, tá? Pessoal, eu não poderia deixar, antes de passar a palavra para o meu xará aqui, o Tiago, de agradecer de coração imensamente ao Dr. Fábio, no qual eu o procurei para falarmos a respeito deste curso, e o mesmo de pronto nos atendeu, me colocou com o Tiago, me colocou com a Maiara, me colocou com o Ror, e hoje eles estão aqui dando início a esse trabalho. Então, Tiago, muito obrigado pelo sim de vocês, por essa parceria. Podem ter certeza que muitos outros cursos, como o nosso presidente falou, iremos estar trazendo. E se nós não tivermos pessoas daqui, vamos buscar fora com a ajuda de vocês. Tá? Para quem não conhece, eles são concursados aqui na casa. Todos são advogados e são consultores legislativos, jurídicos. Consultores legislativos que mexem com o processo legislativo da casa. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu quero desejar a vocês aí um excepcional curso. Não poderia deixar de agradecer à Escola do Legislativo, na pessoa da Jucira, na pessoa do Cacheado, Ângela, Rafa, Ana Paula, Oswaldinho, o Wilson, que não está aqui hoje, mas também está fazendo parte dessa equipe, porque sem ele, gente, nada acontece. É graças à união dessa equipe, à dedicação e ao empenho que a gente está realizando esse curso, e muitas outras coisas pela frente virão. Tá bom? Vou passar a palavra aqui para o Tiago poder explanar um pouquinho. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de fazer uma breve menção de como o curso irá se desenrolar. Primeiramente, gostaria de agradecer o apoio do deputado Gerson Claro, presidente da casa, da deputada Mara Caseiro, presidente da escola, da secretária de Recursos Humanos Marlene, do secretário
Gustavo Giacchini, secretário da Secretaria Jurídica e Legislativa, bem como o nosso diretor da escola, Tiago Gonçalves, aos demais servidores da escola. Também gostaria de agradecer o apoio dos nossos colegas consultores Maiara, Horn e Leonardo, que ou vão ministrar as aulas ou estão elaborando o material que foi entregue para vocês. O curso tem como objetivo interpretar as disposições sobre o processo legislativo. E para isso será dividido em 4 módulos. Hoje será a introdução ao processo legislativo. O curso não possui a intenção de ser verticalizado. Buscamos apresentar o conteúdo do início ao fim, mas com o objetivo que trocamos experiências, ideias sobre o processo legislativo. O público aqui, eu acredito que a maioria, quase todos, são assessores parlamentares, né? Alguns aqui assessoram deputados que estão na CCJ, outros assessoram deputados que estão nas demais comissões. Já nós da consultoria, na Secretaria Jurídica e Legislativa, acabamos elaborando decisões, minutas, pareceres para a mesa diretora e para a presidência. O que eu quero dizer com isso? Que cada um aqui tem uma perspectiva diferente, cada um tem uma atuação diferente. Isso ainda que cada deputado também tem um estilo próprio. Cada deputado, ao exercer seu mandato, pode realizar de diferentes maneiras, né? Alguns apresentam mais projetos de lei, outros requerimentos, indicações, outros realizam muito audiências públicas. E com isso, a gente consiga apresentar ângulos, visões diferentes do processo legislativo. Então, sintam-se livres para perguntar, comentar, apresentar uma ideia. Não há problema algum. E com isso a gente quer juntar, né, o conteúdo teórico, como disse o presidente, entender por que as coisas funcionam e são assim, mas também ter esse diálogo, essa troca de informações com todos aqui. E com o fim último, né, que é o nosso trabalho, de apresentar aos deputados, os detentores do mandato popular, as melhores informações, ferramentas e caminhos para o melhor exercício do processo legislativo e do exercício do mandato parlamentar. Gostaria de novamente agradecer a presença de todos, em nome dos consultores da casa, e passo agora para a Maiara. Bom dia a todos, obrigada pela presença de todos vocês. Hoje a gente vai tratar basicamente dos fundamentos teóricos do processo legislativo. Nós vamos conversar hoje sobre noções introdutórias do processo legislativo. Esse assunto, ele vai ser retomado, vai ser mais aprofundado no decorrer do curso. A gente vai começar, então, com o conceito do processo legislativo. Esse conceito é do João Trindade Cavalcante Filho. Ele conceitua como mecanismo de elaboração das leis e demais espécies normativas. Então, o processo legislativo... Não está saindo? Então, o processo legislativo é essa sistemática que a gente utiliza, essa sistemática adotada para a elaboração das leis. Esse processo legislativo ele precisa ser compreendido em 2 sentidos, no sentido jurídico e no sentido sociológico. O que é o sentido jurídico do processo legislativo? É justamente as normas que regulamentam a produção das leis. Essas normas estão presentes na nossa Constituição Estadual, na Constituição Federal e também no regimento interno. Já o sentido sociológico, ele está relacionado aos fatores reais de poder. Os fatores reais de poder são os fatos que ocorrem na sociedade que levam o legislador a legislar. Um exemplo muito recente que a gente teve disso, aqui no nosso estado, aqui em Campo Grande, na verdade, foi o caso da menina Sofia, que levou o legislativo a promover várias discussões para buscar uma maior proteção
para as crianças e adolescentes que são vítimas ou que, nos casos de suspeita de maus tratos. Além disso, a gente está vendo, né, diariamente, em âmbito federal, municipal, estadual, o legislativo se movendo, discutindo, elevando os debates para buscar mitigar a questão da violência nas escolas. Então, assim, a gente precisa observar o processo legislativo nesse ângulo, como um processo sociológico também. Além disso, o processo legislativo é o núcleo central do regime constitucional, é o núcleo central do nosso regime democrático. Por quê? Quando o legislador legisla, ele está expressando a vontade popular, ele está trazendo a expressão da vontade popular. Também precisa ser observado como um fluxo comunicativo entre o poder legislativo e a sociedade. De um lado, nós temos o poder legislativo, os parlamentares. Do outro lado, nós temos a população, a sociedade, que tem as suas demandas, que precisa ter algumas condutas regulamentadas, algumas demandas atendidas. Então, precisa haver esse fluxo comunicativo. O Poder Legislativo precisa entender a demanda da sociedade para, então, legislar, para então o processo legislativo caminhar de uma forma que atenda essas demandas. E, né, na questão do fluxo comunicativo, a gente tem um grande exemplo que a gente está tendo, né, várias audiências públicas, é uma maneira de manter esse fluxo comunicativo entre o Poder Legislativo e a sociedade. Agora que a gente já trouxe o conceito do processo legislativo, a gente precisa diferenciar processo e procedimento. Não são termos sinônimos. O João Trindade Cavalcante Filho, ele diz que o processo é um instrumento de produção das normas e o procedimento é o caminho que esse processo pode tomar. Por quê? Porque as proposições legislativas, elas podem seguir vários caminhos diferentes. E esses caminhos, eles também estão previstos na Constituição Federal, na nossa Constituição do Estado e no nosso regimento interno. Então, nós temos o quê? Nós temos o procedimento comum e nós temos os procedimentos especiais. O procedimento comum, a regra é que ele é utilizado para a produção das leis ordinárias. Já os procedimentos especiais, que são aqueles que exigem quórum diferenciado, a tramitação é diferenciada, existem N diferenças que estão previstas no nosso regimento interno e que também vão ser mais aprofundadas no decorrer do curso. Né? A gente vai comentar sobre cada um dos procedimentos especiais separadamente. São aqueles que são utilizados para aprovar as leis orçamentárias, as emendas constitucionais, as leis delegadas, entre outras espécies normativas que exigem alguns procedimentos diferentes na tramitação da proposição legislativa. O procedimento comum, ele se subdivide. Nós temos o procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário e o procedimento comum abreviado. Esse procedimento comum ordinário, ele é o mais utilizado, é o que a gente mais vê na casa, o que a gente mais... a maioria dos nossos processos legislativos, eles tramitam pelo procedimento comum ordinário. Ele está previsto no regimento interno a partir do artigo 188, e a grande característica deste procedimento comum ordinário é que ele não tem um prazo. Ele não tem um prazo para tramitação, não tem um prazo limite. Então, ele tramita conforme o processo vai andando, o deputado pede vista, precisa de alguma nota técnica, alguma situação, ele não tem um prazo para ser finalizado. Já o procedimento comum sumário é aquele que está previsto lá no nosso regimento interno, a partir do artigo 237, quando existe a questão da urgência regimental, que ela pode ser apresentada pela mesa, pela comissão de mérito competente para analisar o tema daquela proposição e também por no mínimo um terço dos deputados. Então, quando ocorre esse pedido de urgência regimental, que está lá no artigo 237, esse processo legislativo, ele entra em regime de urgência, então ele precisa tramitar de acordo com os prazos previstos no nosso regimento interno. E a gente também tem a hipótese da urgência constitucional, que está lá no artigo 69 da Constituição Estadual. Essa urgência constitucional, ela é requerida pelo governador. Quando o governador apresenta o pedido de urgência constitucional para que um projeto de lei de sua iniciativa tramite dentro dos prazos estabelecidos, a proposição legislativa, ela vai entrar no regime de urgência constitucional. E, por fim,
nós temos o procedimento abreviado. Esse procedimento, ele não é utilizado no nosso Estado, ele não tem previsão na Constituição do Estado, nem no nosso regimento interno. Mas, basicamente, ele é um procedimento em que a proposição legislativa, ela não vai a plenário, ela não entra em discussão e votação no plenário. Ela é analisada, avaliada, tramita somente nas comissões de mérito. Mas, assim, né, a gente não vai ver aqui na Assembleia esse procedimento comum abreviado. Por aqui. Agora, a gente vai comentar um pouco sobre a questão dos princípios do processo legislativo. Inicialmente, vamos começar falando sobre o princípio da separação dos poderes, né? Todos nós sabemos que no nosso ordenamento jurídico nós temos, né, a separação dos poderes, judiciário, executivo, legislativo, cada poder com as suas atribuições, com as suas competências típicas e atípicas, né? O nosso poder legislativo tem a atribuição típica de legislar. Só que também tem a competência atípica, né, que a gente pode realizar atividades administrativas, como, por exemplo, quando o Poder Legislativo organiza um concurso público, dentre várias outras atividades que o Poder Legislativo exerce de forma atípica. Além disso, embora a competência do Legislativo seja legislar, a gente sabe que o Poder Executivo também legisla. E, além de legislar, na hora que propõe um projeto que seja de sua iniciativa, na hora que edita uma medida provisória, na hora que edita uma lei delegada, o Poder Executivo também tem uma ampla participação no nosso processo legislativo, porque tem a questão da iniciativa, tem a questão da sanção, tem a questão do veto. Então, a gente tem essa separação de poderes no nosso ordenamento, mas essa separação ela é flexível por conta dessa participação que a gente tem do Poder Executivo no nosso processo legislativo. Passamos para o princípio da não convalidação das nulidades. O que esse princípio quer dizer para a gente? Quando um projeto de lei ele contém algum tipo de nulidade na sua tramitação, seja a partir da propositura, seja na votação, seja no andamento como um todo do projeto, a sanção do governador não vai convalidar essa nulidade, não vai tornar essa lei válida. Um exemplo disso é a questão do vício de iniciativa. Nós temos que a iniciativa para propor projeto de lei que aumente a remuneração de servidor do Estado é iniciativa privativa do governador. Então, na hipótese de um deputado da mesa, de alguém que não seja competente, propor uma proposição legislativa com essa finalidade de aumentar a remuneração do servidor público estadual, essa lei, esse projeto, ele vai ter um vício de iniciativa. E, portanto, se esse projeto tramitar pela casa e for considerado aprovado e o governador vier a sancionar essa lei não será válida, porque essa sanção não vai convalidar o fato de que ela foi proposta por alguém que não era competente. Além da questão do vício de iniciativa, nós temos a questão do vício de emenda, né? A emenda, ela é uma proposição acessória que pode ser apresentada na tramitação do projeto para alterar um trecho ali da proposição legislativa. Só que o poder de emenda, ele é limitado, ele não é absoluto. Por exemplo, um deputado, ele pode propor uma emenda num projeto de lei que seja de iniciativa do governador do Estado. Só que essa emenda, ela não pode tratar de qualquer tema, ela precisa ter pertinência temática e não pode aumentar a despesa. Então, por exemplo, seguimos nessa hipótese do projeto de lei que trata da questão da remuneração do servidor, ou que trata do regime jurídico do servidor público estadual. Digamos que o governador
apresenta um projeto que trata do regime jurídico do servidor público estadual e um deputado apresenta uma emenda nesse projeto. Essa emenda precisa tratar sobre o mesmo assunto. Não pode o deputado apresentar uma emenda que trate de outro assunto, que trate de meio ambiente, que trate de qualquer assunto que não tenha pertinência temática, que não seja compatível com o tema daquela proposição legislativa. Se vier a fazer isso e essa lei for considerada aprovada ao final, se sancionada, padecerá de inconstitucionalidade da mesma maneira, porque não será convalidado o vício. O mesmo ocorre, por exemplo, se nesse mesmo projeto um deputado criar uma licença, uma gratificação dentro desse projeto. Essa gratificação vai estar aumentando despesa, o que também não pode ser feito por meio de emenda, por conta dessa limitação do poder de emenda. Além disso, digamos que tramita aqui pela Casa um projeto de lei complementar e é aprovado por um quórum diferente daquele que a Constituição, o regimento interno, exige. Que a gente, para a lei complementar, precisa de quórum de maioria absoluta. Digamos que seja aprovado por maioria simples. Se essa lei for sancionada pelo governador, também padecerá de inconstitucionalidade por conta desse princípio da não convalidação das nulidades. A questão do princípio da controlabilidade. O princípio da controlabilidade, ele traz para a gente que o processo legislativo ele pode ser controlado, ele pode ser fiscalizado. A compatibilidade do processo legislativo, da proposição legislativa em tramitação, ela pode ser fiscalizada quanto à compatibilidade com a Constituição Federal e com a Constituição do Estado. Esse controle ele pode ser exercido aqui, pelo Poder Legislativo, por meio da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pode ser promovido pelo Poder Executivo no momento da sanção do veto, pode ser pelo Poder Judiciário por meio do controle de constitucionalidade, que são temas mais complexos que a gente vai trazer uma abordagem mais aprofundada também no decorrer do curso. Aí seguimos para o princípio da simetria. O princípio da simetria, ele significa que as regras básicas do processo legislativo em nível federal, elas também são aplicáveis ao processo legislativo em nível estadual e em nível municipal. Um exemplo disso é a questão da iniciativa. Os projetos de lei que, em regra, são de iniciativa do presidente da República em nível federal, como essa questão da remuneração, do regime jurídico dos servidores públicos federais, também são de iniciativa do governador do estado, quando se trata de servidor público estadual, e do prefeito, quando se trata do servidor público municipal. Existem peculiaridades, existem algumas questões relacionadas ao processo legislativo em âmbito federal que não serão aplicáveis no caso do processo legislativo estadual. Por exemplo, a gente sabe que lá no Congresso a gente tem 2 casas legislativas, o processo legislativo é bicameral, as proposições só são aprovadas se tiverem o apoio das duas casas, No Estado, no município, a gente só tem uma casa legislativa, o nosso processo é unicameral. E tem a questão também da medida provisória. A Constituição Federal prevê a edição de medida provisória pelo presidente da República e também existe a possibilidade do governador, do prefeito editarem medidas provisórias. Mas essa previsão tem que estar na Constituição do Estado, no caso do governador, na lei orgânica do município, no caso do prefeito. Aqui no nosso Estado, a gente não tem previsão de edição de medida provisória pelo governador. Então, ressalvadas essas peculiaridades, as regras básicas do processo legislativo federal são aplicáveis ao processo legislativo estadual e municipal pelo princípio da simetria. Já o princípio democrático, ele traz o quê? Que o processo legislativo é essa expressão da vontade popular. O princípio democrático, ele quer dizer que o processo legislativo ele precisa respeitar, precisa ser democrático. Inclusive, o João Trindade, ele afirma que o processo legislativo não existe para fazer leis. Ele não é uma etapa necessária para a produção das leis. Por quê? Porque a lei pode ser produzida sem o processo legislativo. A gente teve um exemplo disso no período da ditadura. Foram editadas leis no Brasil com o Congresso Nacional fechado. O processo legislativo, na verdade, ele existe para tornar essa edição de leis democrática, para poder ter uma igualdade de participação dos parlamentares, para poder ter a participação popular na edição das leis. Então, tudo isso decorre do princípio democrático aplicado ao processo legislativo.
Já o princípio da publicidade, ele traz que o processo legislativo deve ser público e que a votação, sempre que possível, deve ser nominal e aberta. Por quê? Porque a população precisa ver, né? A população precisa fiscalizar a atividade parlamentar, precisa ver o que está sendo feito, o que está sendo editado e precisa ver desde o início, não só depois da lei pronta e acabada. Para isso, em respeito ao princípio da publicidade, aqui na casa a gente tem a TV Assembleia transmitindo as sessões, as mídias sociais trazendo as sessões também, a participação da população presencialmente aqui dentro do plenário. A gente tem o SGPL aberto no site da Assembleia para todo mundo visualizar a proposição desde que ela foi proposta até o final. Então, tudo isso decorre desse princípio da publicidade. E também nós temos o princípio da oralidade. O princípio da oralidade significa que vários atos do processo legislativo, eles podem ser praticados verbalmente. Um exemplo disso é a questão da emenda. A emenda ela pode ser apresentada verbalmente durante a sessão, ela pode ser acolhida ali também verbalmente durante o período de discussão do projeto e depois essas emendas elas são reduzidas a termo para poder ser inseridas ali no processo legislativo, mas ali no momento da apresentação, tudo pode ser feito de forma verbal, tornando o processo legislativo muito mais dinâmico. E, por fim, a gente tem aqui o princípio do bicameralismo, que se aplica, né, ao processo legislativo federal, que é a questão da aprovação das proposições, né, pelas duas casas do Congresso, pelo Senado e pela Câmara. Passamos agora para o objeto do processo legislativo. O objeto do processo legislativo é a produção das leis, em sentido formal e em sentido material. O que é a lei em sentido material? Em sentido material, a lei é qualquer ato aprovado pela Casa, aprovado pela Assembleia com o nome de lei. Em sentido formal, é qualquer ato com conteúdo de lei. E o João Trindade ele traz que a lei é um ato jurídico, é uma manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade é emanada geralmente pelo Poder Legislativo. E essa análise que ele faz da lei como ato jurídico, como manifestação de vontade, traz para a gente a análise dos planos de existência, validade e eficácia da lei. Então, a gente tem que a lei ela existe a partir do momento que ela entra no nosso ordenamento. Então, uma proposição legislativa pendente de sanção, por exemplo, não é uma lei existente. Ela ainda não existe no nosso ordenamento jurídico. A partir do momento que ela for sancionada, ela existe. Mas aí a gente precisa ver se ela foi aprovada de forma adequada, se ela foi proposta por quem tinha iniciativa para tanto, se ela está compatível com a Constituição Federal, com a Constituição do Estado, para daí a gente falar sobre a validade. A validade, a lei passa a ser válida a partir do momento que ela é compatível com a questão da tramitação, com a Constituição Estadual, com a Constituição Federal. E a análise da existência e da validade é pressuposto para a gente analisar a eficácia. A lei ela passa a produzir efeitos. Quando? Quando ela entra em vigor. Então, assim, a gente tem a hipótese de uma lei que entrou no ordenamento jurídico, mas ela tem alguma nulidade, ela não é válida. A gente tem a hipótese da lei que entrou no ordenamento jurídico, é válida, não tem nenhuma nulidade, não tem nenhum vício, mas ainda não entrou em vigor, porque tem a questão do vacatio legis. Ficou para entrar em vigor daqui 30 dias, então ela ainda não é eficaz. Já a lei que tramitou regularmente, que existe, tramitou regularmente, é válida e já está em vigor, é a lei eficaz, a lei que já está produzindo os seus efeitos. E todo esse estudo ele é necessário para a gente poder dividir o nosso processo legislativo na fase constitutiva e na fase complementar, que também será aprofundada passo a passo. A gente vai trazer exemplos práticos, a gente vai trazer essas fases para dentro do nosso processo legislativo no decorrer do curso. Mas, basicamente, a fase constitutiva é a fase de discussão, votação, sanção ou veto, e essa fase
faz com que a lei passe a existir. Aqui a gente tem a questão da existência da lei nessa fase constitutiva. Já a fase complementar traz a promulgação e a publicação, que é pressuposto para a eficácia da lei. E aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre a questão da hierarquia entre as normas. Então, nós temos a Constituição Federal no topo da nossa pirâmide. É a lei maior, a lei suprema, que precisa ser observada na edição de todas as leis, na tramitação do processo legislativo. Junto com a Constituição Federal, nós temos as emendas constitucionais e os tratados e convenções de direitos humanos. Esses tratados que estão incluídos aqui são aqueles que lá em 2004 teve aquela emenda 45 na Constituição Federal, que incluiu esses tratados e convenções sobre direitos humanos como norma constitucional, norma de natureza constitucional, desde que aprovados no mesmo processo de aprovação de emenda constitucional. Abaixo disso, nós temos os atos normativos primários. Esses atos normativos primários, eles retiram o fundamento de validade diretamente da Constituição. Então, nós temos as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Todas essas normas, elas retiram o fundamento de validade da Constituição Federal, elas podem inovar no nosso ordenamento, só que elas precisam sempre observar essa compatibilidade com a Constituição. E, por último, nós temos as normas infralegais. Aqui nós temos as sentenças judiciais, os contratos, os atos administrativos. Aqui nós temos os decretos regulamentares editados pelo governador, que precisam observar as leis, os atos normativos primários e também a Constituição. E, gente, basicamente é isso que a gente traz hoje como noções introdutórias do processo legislativo. O Horn vai dar mais uma palavrinha para vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de todos e até a próxima segunda-feira. Muito bom dia, pessoal. Vou falar aqui com o sotaque potiguar com pitadas pantaneiras, tá? É uma satisfação estar aqui com vocês. É muito interessante esse encontro para que a gente possa trocar experiências, se conhecer e, ao mesmo tempo, poder, durante os trabalhos, conversar e saber qual a melhor forma da gente abordar um determinado tema, tudo, e cada um na sua perspectiva, né? Então, como a Mayara falou hoje, o processo legislativo não é nada mais, nada menos do que um meio dialético, hipercomplexo, multidisciplinar, policultural, porque e democrático acima de tudo, porque cada deputado traz suas visões políticas, ideológicas, das minorias, da maioria, religiosas, filosóficas, enfim. E no final, essa matéria-prima vai se transformar nas leis. E eu costumo diferenciar o processo legislativo como aquela máquina, aquele brinquedinho de criança que chama de encaixe, que a gente coloca, só vai entrar o quadradinho no círculo, não, só vai entrar o círculo com a bolinha. O quadrado não vai entrar a bolinha. A gente ensina assim para as crianças. Da mesma forma são as leis com o processo legislativo. Cada uma tem um procedimento. E, por enquanto, é isso. A gente tem que construir um processo legislativo rígido, sem contrabando legislativo, sem orçamentos rabilongos, como a Mayara falou, como, por exemplo, quando há uma emenda que vem a gerar despesa e não tem pertinência temática, o Supremo já fala que isso é um contrabando legislativo, e a gente vai, juntos, construir um processo legislativo que venha melhorar a vida do povo mato-grossense. Obrigado. Okay? Sem fôlego. Alguém tem alguma pergunta? E alguém não tem material? Alguém não recebeu o material? Tá, diga lá. Deixa eu te perguntar. Esse princípio da oralidade, ele fala que nas comissões parlamentares e plenárias, dar-se-ão predominantemente pela via verbal, oral, salvo exceção legal e regimental. Qual seria essa exceção que nós fizemos? Então,
no que diz respeito à questão das comissões parlamentares, a regra é a oralidade devido... Já pensou se tudo que os deputados falassem fosse transcrito, né? A população não teria como acompanhar tudo. E aí a gente define só o quê? Aquelas questões que são pontuais, os pareceres, que há deliberação posterior, e é aprovado no plenário, né? Depois, sobre o crivo do plenário. Há alguns casos que o regimento prevê sobre votação secreta. Tá? Essa votação secreta, ela está prevista no regimento, tenho que verificar qual disposição trata. Agora, quanto a essa questão que você se referiu de verbal, que é predominantemente, e se você perguntou sobre escrito, quais as exceções regimentais? Pronto. Eu vou ficar... Tá. Eu posso verificar e te trazer essa informação depois, porque eu tenho que verificar para lhe falar onde está. Tem muitos dispositivos no regimento, mas vai ser uma satisfação poder falar na próxima aula, tá? Mais alguma pergunta? Boca seca. Mais alguma pergunta? Vou passar para... Fala, por gentileza. Seu nome? Os deputados poderão apenas votar, não poderão fazer uso da fala, manifestação, etc. Nos observou sempre, eu acho que dia 5, se não me engano, e, no entanto, ainda há essa casa que se adequou, mas ainda há essa manifestação, né, online dos deputados. Lá está dizendo apenas que só vão votar, não podem, inclusive, se manifestarem em outra parte, de lista, etc. Só apenas votarão. É que efetivamente vai estar em prática essa questão. A gente quer que você ache direito o que quer que seja, mas por enquanto lá está previsto que só votarão. Não se manifestarão. Então, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, isso é um assunto sensível que a casa certamente tem algum posicionamento mais particular sobre isso, mas eu não tenho dúvidas de que isso foi uma decorrência lógica da pandemia, uma forma que a gente tentou se harmonizar com a circunstância em que a gente estava vivendo, poder levar o processo legislativo para as pessoas, e antes isso era previsto por ato. Essa questão das sessões híbridas, não é? E agora, com a nova legislatura, isso passou a ser discutido e tratado do ponto de vista regimental. E aí, essa questão, assim, como é um assunto delicado, há que ter uma certa compreensão com a casa, né? O processo legislativo também ele é regido pelos princípios gerais, macro, do processo civil. Há também uma informalidade. Afinal, quem são os representantes do povo que estão aqui? Né? Eu acho que o importante, inclusive, o próprio Supremo fala que no processo legislativo, determinadas normas de procedimento, se não causam prejuízo, não estão causando alguma incompatibilidade com os regramentos básicos que a Mayra falou, que observa o princípio da simetria, não tem o que anular. Então, há uma certa deferência judicial. Deferência é deixar de se imiscuir naqueles assuntos que há uma interpretação legislativa, não é? Então, são chamadas normas interna corporis. Tá bom? Eu vou passar agora a palavra para o Tiagão, nosso colega da consultoria. Eu chamo o Tiagão, mas doutor Tiago, fica à vontade. Em relação a que o colega perguntou... Ah, sim. Eu só ia mencionar que muitas vezes a presidência, quando é uma matéria, é um requerimento mais complicado, ele pede para fazer por escrito e após analisar a questão, também apresenta a decisão por escrito. Depende, na prática, né? Porque o processo legislativo é muita prática. A gente tem que fazer essa junção. Aí a presidência acaba avaliando, né, se dá para deferir oralmente ou não a questão. Em relação ao colega, eu acredito que seja uma questão que a casa vai se adaptando aos poucos, né? E a presidência que
regula e administra os trabalhos durante a sessão legislativa, que deve ter um dever ali de verificar a aplicação dessa alteração do regimento ou não. Mas também é muito recente. Eu acredito que com o tempo, a casa, os parlamentares vão se adequando a essa questão da votação híbrida, né? Que o parlamentar que está online, ele acaba tendo algumas restrições em relação ao direito da fala. E só um adendo também sobre isso, que é interessante essa questão que você mencionou, que quando os deputados estão lá, todos no plenário, convalidando aquela forma de agir, a gente também tem que levar em consideração que há uma validação. A mesa está validando aquela forma de conduzir o procedimento e que vem, na verdade, decorre de um costume da época da pandemia, regulamentado por atos, tá? E no momento é isso. O João Guedes tem alguma pergunta? No doutor João Guedes, o deputado Mato Grosso. Diga. Bom dia. Foi dito aí dos procedimentos abreviados, é uma época que a gente não tem aqui essa previsão no nosso regimento. Portanto, tem uma situação que acontece, que eu não sei se enquadra ou não, mas se sim é bom ressaltar, que é a prestação de contas do Fundersul, que ela tem caráter terminativo dentro de comissão, é uma prestação de contas, o Fundersul encaminha para casa, e ela tem caráter terminativo na Comissão de Eficácia Legislativa. Se ela é sim, porque o conceito dela é terminativo na comissão, e ela tem tanto na lei do Fundersul e aqui dentro avaliar essa Fundersul, se ela entra aí nessa exceção, nessa condição de procedimento abreviado, talvez me venha na memória seja o único aqui dessa situação. Muito bom exemplo, João. Exatamente, seria esse um exemplo de um rito abreviado. A gente diz que não tem, porque na nossa Constituição do Estado não tem a previsão do poder terminativo das comissões, como tem na Constituição Federal. Mas, de certa forma, no Fundersul, como você mencionou, esse parecer da comissão acaba concluindo a questão. Ou seja, seria um exemplo, sim. Sobre o poder terminativo das comissões, pelo que eu dei uma analisada, são poucos estados que possuem essa previsão. Geralmente, na Câmara dos Deputados, a maioria das proposições não passam pelo plenário, porque são muitos projetos, muitas proposições, são 13 deputados. O que torna muito difícil o debate. Geralmente, as matérias mais polêmicas que vão para o plenário. Ou com recurso de 1/10 dos deputados, o que não é tão difícil. Geralmente, o que vai tramitar de forma conclusiva pelas comissões são temas que não há uma grande discussão, porque 1/10 é uma quantidade razoável para conseguir fazer esse recurso para o processo ir para plenário. E aí, em relação às assembleias, como aqui, por exemplo, a nossa temos 24 deputados, né? Não há uma necessidade de fazer essa nova divisão. Não temos um volume tão grande de proposições a justificar não levar a matéria para o plenário. Essa foi o que eu concluí para a não existência formal aqui do rito abreviado. E só sobre... É só para captar o som mesmo, tá ligado? Tá, acho que tá. E sobre isso, doutor João, a gente já discutiu isso, inclusive, em outras oportunidades, que eu tive a satisfação de trabalhar com o amigo lá na Secretaria Jurídica e Legislativa, inclusive eu que minutei a tramitação do procedimento do Fundersul, e a gente dialogou bastante sobre isso. A gente fala aqui mais numa perspectiva pedagógica, pessoal, que não tem procedimento abreviado aqui, como bem mencionou o Tiagão, o doutor Tiago, tá? Como bem mencionou o colega, não tem essa previsão, mas não deixa de ser, na prática, um tipo de
procedimento abreviado, que é previsto uma exceção do regimento interno, inclusive. Na lei, isso é mesmo, a lei fala. Mas, salvo engano, há uma remissão também no Fundesul na questão da Comissão de Eficácia Legislativa. Isso. Mais alguma pergunta? Pessoal, vamos contribuir com a dialética do processo legislativo. É interessante esse diálogo aqui. Saibam que, desde que eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul em 2019, eu procurava muito esse encontro com os assessores parlamentares, para a gente se conhecer e tentar, de uma forma harmônica, conseguir melhorar, conseguir inovar no procedimento legislativo e contribuir. Às vezes vocês têm alguma dúvida, como bem ressaltou o presidente, que a gente consegue mudar tudo, sabe? Mudar e melhorar os ritos, a forma de agir, pareceres. Claro que a gente, por favor, quando forem eventualmente perguntar alguma coisa, a gente vai passar depois, no decorrer do curso, o contato, tá, da gente, com o grupinho do WhatsApp, e a gente vai enviar o convite para quem se inscrever. Não é obrigado a se inscrever, tudo é apenas para a gente manter um diálogo, uma sincronia. E, por favor, quando forem perguntar aos consultores alguma coisa, assim, a gente procura sempre ajudar. O intuito é esse, contribuir. Mas compreendo que a gente está numa posição de orientar a mesa, a presidência, e, da mesma forma, seguir o que a presidência deliberou, junto com a mesa diretora. A presidência, que é da mesa diretora, deliberou em plenário. Tá? E a gente tem que ter, por vezes, uma postura de, digamos, imparcialidade com determinados assuntos. Tá ok? Mas estamos à disposição. Nenhuma pergunta a mais? Pessoal, vamos encerrar por hoje, então, né? Semana que vem, segunda-feira, o tema será procedimento comum. Esse tema provavelmente é o tema mais importante. Vamos tratar de iniciativa, vamos tratar da tramitação, da fase constitutiva, da sanção e do veto. Conto com a presença de todos. Hein? Obrigado.